Primeiro, eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Uma honra a gente poder trazer, né, duas forças, não só do mercado de healthcare, que é representando a indústria CIMED aqui com o Domingos Bruno, e uma potência que eu acho que começou esse processo de unificação muito forte no Brasil, representa isso, que é o Grupo DASA, representado pelo André Dolabella aqui. Obrigado pela presença de vocês. Uma salva de palmas para eles, por favor. Eu acho que a gente falou um monte de lado humano, lado tecnologia aqui um pouco, né? Essa coisa do paciente, nós todos, se tornar consumidor mais exigente. A história do Bruno, acho que o Domingos é um exemplo disso. Para quem não sabe, ele se leva de talvez um dos símbolos máximos de consumidor que a gente tem no mundo, que é o grupo McDonald's, né? E moveu para o mundo de indústria farmacêutica. Ele representa esse movimento na veia. E André não é diferente. Eu do mundo, né, financeiro para o mundo de saúde de cabeça. Eu acho que vocês representam isso que a gente está falando. Já tem esse movimento acontecendo. E queria escutar um pouquinho como é isso no dia a dia hoje para vocês. Quais são, né? Só uma famoso overview assim de como vocês enxergam isso em pilares diferentes, do lado a indústria, do outro lado o operador de saúde que tem que conectar tantas pontas, né, mas ambos tendo que lidar com esse paciente consumidor mais e mais e mais. Por favor, obrigado. Eu vou ser indelicado e vou começar, porque eu não vou ficar depois dela para falar. Estratégico, claro. Jamais ficaria depois da André, um ícone do setor, né? Eu estou começando nisso agora aqui, fui convidado com muito prazer, assim, com muito prazer de estar aqui com vocês, de poder dividir um pouquinho. Mas eu estou super começando, assim, eu estou há 10 meses que eu trabalho nessa indústria, estou de verdade aprendendo muito, assim. Sou um júnior nesse negócio, não sou júnior, infelizmente, na indústria de tecnologia. Eu vim dos meus últimos 25 anos da indústria de alimentos, fui da PepsiCo durante 15 anos, depois, meus últimos 10 anos, eu trabalhei na Arcos Dourados, que é o master franqueado do McDonald's aqui para a América Latina, onde eu efetivamente pude participar de um movimento de transição, de transformação gigantesco, né? A gente estava falando agora, você veio no final de semana de São Carlos, né, da região ali, e a gente entra nos restaurantes hoje e vê tecnologia embarcada, né? A Renata, que trabalhou comigo muitos anos, ela cunhou uma frase assim, ficou marcada lá dentro, que fala: não tem Big Mac sem tecnologia. E não tem mais nada sem tecnologia, né? E aí, depois dessa minha jornada lá, onde eu pude ajudar e fazer parte de um grande ecossistema também desse mundo de alimentos, né? Onde a gente teve também que, de alguma forma, ter humildade para se curvar com esses players agora, com iFood, com Rappi, que jogam um papel gigantesco, né? E se você fala de quando é o iFood, né? De 2017, 2016, é agora, né? Começou agora. E, de repente, fala, puta, temos que falar com esses caras. Tem uma humildade também, né? Quando você fala de ecossistema, você tem que ser humilde também, apesar de você ser uma marca líder e ser uma marca reconhecida e drive o mercado, né? O mercado todo está te olhando muito para ver qual é o movimento que você está fazendo, e de repente tem um cara do teu lado que é pequenininho, e de repente fala assim, mas quem é você mesmo? Eu sou o McDonald's, cara. Aí o cara fala assim, e daí? Eu mando no mercado aqui, você, né, quer jogar comigo, você... E a gente fala, não, você quer falar, a gente quer falar num protocolo X. Não, você fala no meu aqui.
E a gente tem que entender isso, né? E quem sabe, só para dar um gancho disso, eu vou parar de falar da minha casa antiga e vou falar da minha casa nova, mas a gente teve que ir atrás de soluções, né? Quando esse mundo de delivery estava mais forte, quando eu entrei lá em 2010, a gente tinha um delivery numa solução toda costurada, tinha call center. Em 2015, mais ou menos, a gente tomou a decisão de sair do mundo de delivery porque a gente não conseguia trabalhar com os motoqueiros, né? Na época era motoqueiro. Tem um motociclista aqui que vai falar que é motociclista que se fala, né? Mas naquela época era motoqueiro, porque você precisava do cara para fazer a entrega e não conseguia lidar com esse público, que era muito difícil. A gente tomou a decisão muito dura de sair do mercado de delivery. E aí, quando esses players chegaram, né, o iFood, o Rappi chegou, eles chegaram e conseguiram endereçar esse negócio do ecossistema da entrega, nós voltamos. E a gente estava muito bem posicionado bem no começo da pandemia, mas para a gente falar com todo esse público, né, e eu trago muito isso agora para a indústria, acho que tenho te ouvido bastante, assim, você tem falado muito disso, que é como é que você fala com o ecossistema, né? Qual é o protocolo que você usa com esses caras? A gente foi buscar uma solução de uma startup israelense para ajudar a gente a estar nesse meio, para você ter um protocolo. Ele tinha um protocolo único e a gente falava com ele, porque o grande problema no delivery, o grande problema da gente falar com parceiros é o catálogo. Como é que você manda dados, né? Como é que você troca dados? Como é que eu coloco? E dava um monte de caca, assim, né? Aí você mandava um preço e o cara o preço ia errado. Aí, a hora que chegava no caixa, o cara do iFood estava vendendo mais barato do que a gente vendia no ponto. Foi um negócio duro, é difícil fazer isso, né? Eu estou começando nesse momento a pensar nisso na indústria, né? A hora que você chega lá, o cara troca do McChicken para um Big Mac, tá tudo bem. Se troca o remédio, se troca, né? Então, trago muito esse pensamento da indústria para a hora que você vem para a indústria de medicamentos. De novo, assim, eu estou começando, né? Primeiro, vi várias pessoas aqui que são da indústria, das grandes multinacionais, um super orgulho assim de trabalhar num lugar e trabalhar num ambiente com tanta qualidade, né? Todo mundo ouviu falar muito da Anvisa e a gente ouvia falar pouco da Anvisa. E a Anvisa é um órgão super qualificado, né? Um órgão do Estado, graças a Deus, não submete muito aí às pressões, mas que regula muito. Eu achava que o nosso setor antes era regulado, o setor é absurdamente regulado, né? Você puxar um cabo, eu fiquei louco com isso, né? Puxar um cabo de rede dentro de uma área de produção, tem que pedir licença para o Papa para fazer isso, paga uma fortuna para fazer. Mas, como consumidor, quando você olha isso, fala, pô, que bacana que tem isso, né? Então, se você olha para a CIMED, né? A CIMED é uma empresa relativamente nova também, da década de 70. Hoje tem 5.000 funcionários, tem 2 grandes fábricas, tem um pensamento de verticalização muito forte também, da gente chegar até o consumidor final. Um dado muito interessante também, que eu não sabia disso, e aí me remete à minha outra casa anterior, que era a Pepsi, quando a gente chegava a mais de 350.000 pontos de vendas diretamente. O que era muito parecido é que você tem grandes redes, né? Tem como exemplo, só aqui, né, a Raia Drogasil, a DPSP, a Pague Menos, mas eles representam um segmento, um pedacinho desse segmento. Acho que mais ou menos 20% das farmácias hoje são de grandes redes, 80% são do varejo independente. Assim como os supermercados também são assim, né? É que a gente vive aqui, eu estava brincando com o Zoma antes, a gente vive aqui numa bolha Faria Lima, Berrini, né? Coisa linda aqui. Tem o tal do Brasil profundo, que nós vamos entregar medicamento de barco. Então, para a farmácia que está lá em algum lugar, e nós estamos falando de 5G, o cara não tem G nenhum, pô, não tem como fazer isso, né? Então, eu
queria depois que a gente falasse um pouco disso aqui também, né? Como é que a gente tem equidade nisso? Como é que a gente leva a saúde? É o nosso propósito lá, né? Levar saúde e bem-estar para todos os brasileiros, para todos os brasileiros, né? Difícil fazer isso. Então, meus 2 centavos aqui de contribuição agora, agora eu vou passar para o André, depois eu vou ficar quieto, vou começar a anotar aqui, porque eu estou aprendendo nesse negócio, mas eu acho que os grandes desafios que a gente tem hoje é chegar nesse Brasil profundo, né? A gente tem um lema lá, que é o Brasil de 10 Brasis. Como é que a gente chega nesse lugar, né? Como é que a gente entrega com acessibilidade de custo e de qualidade, como é que a gente entrega esse medicamento lá? E segundo é a interoperabilidade, como é que a gente troca dados e como é que a gente... eu falo muito e gosto muito de... Estava falando para o Maurício outro dia, eu gosto muito de estar participando dessas coisas, porque eu acho que a gente é concorrente, né, de outras várias indústrias, mas não somos inimigos. Eu acho que a gente tem que conseguir um jeito de alguma forma, de colaborar. Vamos brigar lá na ponta, por preço, por qualidade, por marca, o que seja. Mas, enquanto chegar lá, a gente tem uma obrigação de entregar o melhor para o nosso cliente. E o cliente é o mesmo. Nós vamos, de novo, assim, eu jamais entrei no Burger King. Algumas vezes para fazer pesquisa lá. Pô, mas o cara tem um puta produto, né? Não se discute qualidade nesse mundo aí. Eu sempre brigaria pelo McDonald's. Eu gosto da CIMED. Agora, eu entro na farmácia e falo, tem remédio? Tem da CIMED? Quero da CIMED, pô. Agora, se não tiver da CIMED, eu compraria com muita tranquilidade um outro medicamento, porque qualidade está acima de qualquer coisa, né? E, de novo, a Anvisa está fazendo esse trabalho de maneira sensacional. Então, interoperabilidade, como é que a gente troca dados, né? Como é que a gente cria um protocolo que beneficie o consumidor. O que você falou aqui é fundamental, né? Como é que a gente entrega jornadas, como é que a gente entrega dados, como é que a gente se apropria disso com responsabilidade, mas levando em consideração esse consumidor que está lá na ponta, né? Porque a gente, como cliente também, eu sou super cliente da DASA, mas eu faço o exame no Sírio, que está aqui o pessoal do Sírio que a gente estava conversando. Pô, eu queria que tivesse tudo isso no meu prontuário. Eu sou o dono desse negócio. É o que eu tenho que fazer, pego minhas coisas. Antigamente pegava uma sacola, agora eu tenho que ir lá no médico, abrir o aplicativo ou abrir 3 aplicativos. Pô, eu sou um cliente único, pô, né? Então, eu estou aqui para aprender, gente. Quero ouvir, André, como é que a gente faz isso agora, né? A gente vai chegar lá, a gente vai chegar. Eu acho que você está pegando a parte boa, 10 meses só. Acho que eu cheguei aqui, era tudo mato. Na verdade, eu estou vindo do mercado financeiro, no meio de pagamento, né? Cartão de crédito, mais especificamente. Então, trabalhei uns mais de 10 anos com cartão de crédito, que é, enfim, acho que onde começou toda a transformação digital. Já é um produto digital por natureza. E eu cheguei na saúde há 6 anos. E aí eu tenho um caso que é super, para mim, icônico, que é o seguinte. Eu falei, pô, tem um problema fácil aqui para resolver. Os clientes têm que ligar na central de atendimento para agendar o exame. Bom, isso é moleza. Né? Isso era em final de 2016, início de 2017. 2017, você já tinha aplicativo de banco, tudo funcionava, não fazia nada disso. Né? Fazia a primeira compra na internet, com cartão de crédito, aprovação de financiamento de veículos, era tudo online. Não tem agendamento? Bom, tranquilo. Então, vamos fazer o agendamento online. Produto simples. Bom, vamos fazer. Não tinha Squad, não tinha Ágil, não tinha nada disso, mas tudo bem, a gente aprendeu a trabalhar, né, com parceiros externos. E eu conhecia todos, vamos chamar um parceiro. Nunca ninguém ouvia falar, tinha lá o paciente, mas não o cliente. Né? O paciente ele era lá um paciente que estava lá doente, que era lá um número, uma CIP, né? Uma senha. E não, mas vamos fazer um design thinking aqui, vamos entender um pouquinho como é que vai funcionar essa jornada. E, bom, um produto simples, vamos colocar no ar em 3 meses. Né?
E foi o maior erro, eu falo assim, de aprendizados que eu tive, porque em 3 meses realmente colocamos no ar, né? Com, né, terceiros trazendo, fazendo a integração ali com o sistema interno, sistema legado, né? Não em nuvem, tudo, né? Como a vida old school, né? Que era o sistema ali, né, de agendamento de exames, os nomes até que eu nem vou citar aqui, porque, enfim. Mas dava para fazer. Uma interface ali digital, faz um site, agenda do exame, cadastro, login, coisa básica. Eu lembro que foi em 2017, mais ou menos em, sei lá, maio, junho, não lembro, colocamos no ar uma marca só, um exame só, ultrassom no Rio de Janeiro, numa marca do Rio de Janeiro. Caos. Tirei do ar, quando voltou 1 ano depois. Um caos, em 2 dias. Todos os exames errados, procedimento. Por quê? Porque quando o problema do setor de saúde ele é muito mais profundo, né? Ele tem a ver com interoperabilidade, ele tem a ver com essa questão que foi falada aqui de muitos M&As, muitas aquisições, muitos sistemas legados, cadastros que não se conversam, cadastros que não são feitos para serem apresentados para o cliente. Então, como é que você vai expor uma deficiência sua? Hemograma, 50 tipos diferentes, como é que o cliente vai escolher? Então, acho que esses 6 anos, e eu acho que reflete um pouco do aprendizado que a gente teve, para realmente trabalhar no problema que existe na saúde, que é a fragmentação da jornada, tem que resolver alguns problemas internos das organizações, para que o dado realmente possibilite uma melhor experiência e uma integração da jornada, né? Isso não dá para fazer sozinho, não existe. Você precisa de um monte de parceiro, um monte de ajuda. É impossível também, no meu aprendizado, fazer isso, uma empresa achar que vai resolver esse problema sozinho. E sim, mas depois de trabalhado de uma certa forma nesse sentido, aí sim eu acho que o setor de saúde, as empresas e depois o ecossistema como um todo vai poder entregar uma jornada mais personalizada, mais online, real time, utilizando dados né, que, enfim, que fazem sentido para aquele momento da jornada e que conecte o setor como um todo, porque não é a DASA, que é prestador de serviço, a farma, né, ou a farmácia, ou a empresa, a clínica X, ou oncologia, tudo isso faz parte da jornada, né? E cada usuário, no momento que ele está numa jornada, vamos supor, eu tive 2 filhos. No momento que eu estava grávida, precisava de um monte de peças desse ecossistema, né? E essas peças elas têm que se conectar, entender ali qual que é o momento de cada uma, e eu também tenho que estar conectada a isso para saber como me engajar e o que eu preciso fazer em cada momento. Então, não é uma jornada fácil, mas acho que impacta, tem um alto potencial de realmente impactar de uma forma profunda e diferente a saúde das pessoas, né? Sair desse modelo de realmente do foco na doença para um foco na saúde, onde é possível, sim, usando tecnologia, usando dados e trabalhando nas fundações para isso, é possível, sim, ter uma saúde mais preventiva. A gente não precisa passar pelo que está acontecendo hoje no setor, que é o foco na doença, 40% do custo voltado do custo de saúde em hospital, né? Não faz sentido. Esse paciente está complicando sem necessidade, muitas vezes. Podia ter tido uma atuação precoce. E acho que todos nós que estamos envolvidos aqui no setor têm o caminho, né, e a obrigação de como é que se ajuda, né, como setor, como ecossistema, como empresa de tecnologia, para que a gente chegue nesse lugar e possa melhorar para as pessoas, enfim, para o setor como um todo, para o custo assistencial, que também hoje é impeditivo, né? Porque esse é um dos problemas mais importantes.
né? Como é que a gente resolve esse problema para que o custo seja possibilite de incluir mais gente no setor, principalmente no setor de saúde privado? Acho que o que o João comentou, esse ponto de equidade e essa eficiência no custo que a André está trazendo é muito importante para a gente conseguir alcançar. Se a gente consegue, com nossa tecnologia como plataforma, proporcionar saúde mais eficiente, mais baixo custo, é uma das alavancas que pelo menos nós, como plataforma, podemos possibilitar a equidade que a gente estava discutindo aqui. E mais eficiente não quer dizer pior, pelo contrário, né? Os Estados Unidos gasta, não tenho o número exato aqui, mas cerca de $10 mil per capita, né, em saúde. E a expectativa de vida é muito menor do que vários países que gastam 1/3 disso, 1/4 disso. Então, não quer dizer que mais gasto é mais saúde, porque é muito mais barato prevenir, é muito mais barato engajar do que complicar, né? Um paciente diabético complicado que dá entrada num hospital para fazer uma cirurgia simples de apêndice, ele custa 4 vezes mais do que um paciente, 3 a 4 vezes mais do que um paciente não diabético, para a mesma cirurgia, porque é mais complexo, porque tem mais complicação. Então, para o setor de saúde, enfim, para todos nós, né, que fazemos parte, nossos pais, nossas famílias, Eu queria pegar um gancho na questão do engajamento, que eu acho que é fundamental aí, né? A gente falou bastante, a gente está, né, falando da parte tecnológica, da parte humana, que é o tema aqui, e você tem que engajar muita gente dentro e fora, né? Não é só engajar o paciente, não é só engajar o time de saúde, mas tem um engajamento aí coletivo e de setor, de ecossistema. Vocês dois tocaram um pouco nesse ponto. E a gente vê do próprio governo tem que se engajar, né? Todo mundo aqui repetiu, não é um problema solúvel por uma única entidade, por uma única grupo, nem um único país, talvez. Mas é um problema ou uma situação que afeta ou que impacta, tem o potencial de impactar positivo ou negativamente a vida de 100% da população, né, de todos nós. E a gente vê do mercado financeiro, que é um mercado mais avançado, né, que a André citou, por uma questão mais de business e tudo, mas alguns movimentos que alguns chamam de ESG 2.0 e tal, que é justamente essa força do mercado financeiro tentando avaliar as empresas pelo seu retorno social, tentar trazer um pouco, porque a gente falou um monte da multiplicidade de canais aqui, não é o tema, não vou aprofundar muito, mas assim, tem uma questão do esgarçamento do próprio ser humano com tudo isso, né? Perde-se o rumo, o propósito que está fazendo, então eu sinto um movimento no business, inclusive, de tentar resgatar essa questão do propósito, que eu acho que se conecta com o engajamento, né? E no mercado de saúde, o fato de você... Tem vários fatos, mas um de você poder impactar muita gente, sua própria família e todas as outras, né, é um fator de engajamento, ou pode ser um fator de engajamento, né? Mas como é que vocês veem isso hoje, assim, entre as entidades, de fato? Porque a DASA teve um caminho, né, obviamente diferente da Pharma, que veio num ritmo forte de consolidação, de aquisição, né, nos últimos, sei lá, média de uma empresa por mês nos últimos 2 anos ou mais. E eu acho que até nesse movimento de transformar a saúde mesmo, de, puta, essa ponta não tem, então vamos naquela ponta também, vamos nessa também, vamos transformar essa, que é muito bacana. Mas isso também deve ter dado para vocês uma visão desse nível de engajamento, ou esse esgotamento de quem está tentando fazer isso. Como que você vê isso hoje? Está fácil? Onde pega mais, né? Qual o setor que está mais propenso a fazer uma parte dessa transformação, ou dar um próximo passo, ou contribuir mais, ou essa questão do engajamento, né? Você vê o governo ajudando nisso ou não? Como que está essa motivação para fazer essa transformação acontecer? Vou responder aqui um pedaço aí, o Domingos fala aqui em relação à Pharma. Eu acho que hoje, com o tamanho do problema, todo mundo tem que estar motivado a atuar, né? Então, assim, o problema está no custo assistencial, está inviável, né?
Então, todas as operadoras de saúde estão com problemas né, financeiros graves aqui. Acho que todo mundo está vendo isso aí, está no dia a dia das notícias. Então, o custo, né, vai aumentar, e, com isso, né, reduzindo a quantidade de pessoas dentro do sistema. Isso é uma coisa natural que vai acontecer. Então, o que eu diria é que tem empresas, entidades, stakeholders que estão mais preparados, porque antes de chegar nessa água, subiu aqui, mas antes de chegar na água, subiu aqui, já estavam se preparando para isso, que é o caso da DASA e o caso de outros também. E tem alguns que estão menos preparados, mas vão ter que se engajar e vão ter que se unir com outros, porque, senão, não é sustentável do jeito que é, do jeito que está, né? E não vai ser, né? Quando vai ter uma consolidação natural. Antes existia uma resistência natural. Puta, não vou cercear acesso. Era uma resistência. Agora não vai ter jeito, gente. Não vai ter jeito. Então, a mudança, a única forma de manter acesso com custo assistencial, com melhor desfecho, é usando tecnologia e trabalhando mais a prevenção, né? Não adianta, dados, assim, todo mundo sabe, públicos, acho que todo mundo já deve saber, enfim, isso é bem falado por aí, mais de 40% dos atendimentos em pronto-socorro são para coisas de baixa complexidade, um lugar caro. Precisa? Não precisa. Né? Telemedicina está aí. Qual que é o uso da telemedicina? Mas por que não usa? Porque é difícil. Né? Por que não marca, não vai na consulta? Por que o cliente prefere ir no pronto-socorro? Porque é um one-stop shop. Né? Eu prefiro ir no McDonald's comprar o combo do que, imagina eu tiver falando, não, olha, eu vou passar aqui para pegar a Coca, aí eu vou pegar o carro, vou passar aqui para pegar o hambúrguer, aí eu vou passar ali para pegar a batatinha. Eu não vou, quero o combo. E o combo está onde? No pronto-socorro. Então, ou a gente resolve o problema, né? Não adianta, vou no médico, aí o médico manda fazer exame, eu vou lá, marco o exame, tenho que ligar, e a agenda daqui 10 dias. Aí, quando a agenda chegou daqui 10 dias, já não tem o retorno da consulta, então não dá, aí não chegou o exame. Aí eu vou lá, imprimo, aí volto no médico, o médico fala, não, esse problema aqui não é comigo. Aí ele manda para outro especialista, que aí não é coberto pelo seu plano. Aí você vai fazer um outro exame. Só que o exame ele tem 4 unidades diferentes, em dias diferentes. Você vai para o Morumbi, você vai para não sei aonde, você vai para não sei aonde. Aí, não dá, gente. Isso, passaram meses. Né? Então, aí você vai ter que fazer uma biópsia, aí o seu plano não autoriza, aí você demora não sei quanto. É essa jornada. Então, a gente tem que resolver. Tem que torná-la mais simples. Se fosse mais fácil, mais simples, não, está aqui, esse é o especialista para você, eu já sei que ele é bom, que você vai se adaptar, ele é perto da sua casa, enfim, ele tem a ver com o seu perfil, está aqui, o exame já vai para a sua casa, você já colhe, já entrega, ele já olhou, já mandou para você, já sabe o que é, você já entendeu, você não precisou no Google. E o Google, tudo, você tem câncer, né? Agora eu pergunto tudo no chat GPT, tudo. Enfim, então acho que quem não está tem que ficar, mas alguns estão mais preparados mesmo. Eu gostei muito desse ponto, porque 40%, tomando os dados seus, são atendimentos simples sendo atendidos num ponto físico. Eu comentei, caro, porque tem o espaço físico, é caro. E eu comentei com colegas aqui que, pela primeira vez, eu fiz um atendimento de telemedicina, foi sábado passado. É brilhante. Durou 3 minutos, eu não saí da minha casa, não tem deslocamento. É muito simples. Recebi a receita e problema resolvido. Se é simples, nós, como área envolvida em tecnologia, conecta diretamente com o que a gente falou. Se a gente cria experiência fluida, fácil de usar, as pessoas vão engajar, as pessoas vão usar. Então, cabe uma autorreflexão de como, de novo, vou pegar o ponto aqui, como a gente consegue diminuir o custo da prestação desse serviço para poder gerar equidade. Ok, temos que pensar que tem algumas pessoas que não têm acesso nem sequer a celular. Ok, mas grande parcela da população tem, e ainda assim a gente consegue já gerar eficiências
sem prejudicar o atendimento com o canal digital. Acho que aí é um ponto que a gente pode talvez explorar mais. Adoraria ver a opinião. Não, eu falei que não ia falar depois dela, porque é sacanagem. Eu acho que a indústria, né, e eu tendo vindo desse mundo muito mais onde a gente tinha muito mais contato com o cliente final, né, com o cara que vai lá. Eu sempre brincava assim, as pessoas nesse mundo de tecnologia, né, tem muita coisa assim, o cara fala, meu, me conta tuas dores aí e tal, né? Vem os fornecedores, me conta tuas dores, me conta minhas dores, cara. Você vai lá, vai num restaurante numa sexta-feira, meio-dia, fica lá meia hora, você vai entender todas as dores que a gente tem. Vai na DASA e o cara sabe isso, né? A indústria é um pouco diferente porque você está um pouco mais longe, né? Tanto da solução quanto desse consumidor final. Então, acho que a gente está numa jornada ainda um pouco mais de descobrir quem é esse consumidor, né? Porque a gente tem um intermediário no meio, se mede um pouco diferente, que tem uma cadeia muito verticalizada. Então a gente tem nós temos os nossos próprios centros de distribuição e a gente chega na farmácia diretamente. Então, teoricamente, o meu cliente mais próximo do meu consumidor é a farmácia. A cadeia toda normalmente ainda tem um distribuidor que está no meio disso. E aí fica mais difícil ainda, né? Por isso, quando a gente fala da colaboração, super oportunidade, né? Tem super oportunidade. E o que é legal da gente vir de outras indústrias, porque você vem com uma ignorância maravilhosa, né? De fazer as perguntas idiotas. Mas por que faz assim? Por que você não... eu fazia assim... a gente tinha um negócio lá... Você falou que viu poucos atendentes dentro da loja, né? E as pessoas falam, pô, mas vai acabar com o emprego de todo mundo na hora que você colar o quiosque de autoatendimento. Mas sabe onde é que foram os atendentes? Eles viraram anfitriões, né? Ou anfitriãs, ou na América Latina chama anfitriona, que é meio feio assim, mas é a pessoa que faz o atendimento no salão. Quem estava falando, alguém estava falando do Sírio aqui também, que as pessoas são super, você estava falando, né? São super amáveis, porque vai uma geração, imagina, né? E o que a gente está vivendo também, tenho certeza que a DASA vive isso, são 5 gerações que vão lá fazer exame, e vai alguém da minha filha que tem 15, que o celular é quase uma extensão da mão, né? E vai minha mãe, que tem 94, que não sabe, até que ela vê o WhatsApp e tudo, mas ela não vai lá fazer isso. Então, acho que a gente está vivendo não só a grande transformação tecnológica, mas, quem sabe, a grande transformação cultural do uso disso, né? Então, o uso da tecnologia, primeiro para baratear e para a gente realmente ganhar eficiência, né? Mas depois também para engajar essas pessoas. Acho que o grande... E eu tenho pensado muito nisso, né? Estava esse fim de semana lá no IT Forum, e o bacana desse conteúdo todo, e estar perto das pessoas, estava com o Bacalá, que é um grande amigo, e é o cara da Globo, né? E a gente estava falando disso, cara, essa televisão. E ele falando ainda que grande parte, 60% dos lares brasileiros ainda assistem TV aberta. 60% ainda tem. Você vê o tamanho do Brasil, né? Você vê o tamanho do Brasil. Agora, certamente eles estão se preparando para o on-demand, que é o que a gente quer. Você não quer ir lá e falar, porra, cara, eu quero fazer o exame agora, porra. Aí você tem que ligar. E vou declinar um negócio para vocês aqui. Eu tenho 59 anos e os planos de saúde não me querem mais. Eu estou sempre preocupado com isso, né? Como é que eu vivo depois? E aí, agora, não aceita mais, pô. Você quer fazer... eu quero fazer um plano individual. Não pode. Tem que abrir uma empresa, então, eu e minha mulher, que também tem a mesma idade, o que eu vou fazer? Aí põe minha filha, que tem 15, bacana, mas tem 2 vidas acima, então não pode mais. Como é que nós vamos levar esse tipo de coisa, né? Como é que você barateia isso? Como é que a gente... E certamente vão ter novos entrantes que vão disruptar esse negócio. E vai disruptar a minha indústria, vai disruptar a tua, vai disruptar de todo mundo aqui. Você estava falando da Amazon, né? Alguém estava falando da Amazon ali, a hora que a gente estava no café, você estava falando, né?
A Amazon é um entrante que vai disruptar alguém, pô, certamente, vai chegar com um peso gigantesco e vai acontecer. Tudo isso. Quando a gente estava aqui fazendo umas anotações, enquanto a Andréa falava, eu anotei um puta monte de coisa enquanto ela falou aqui, que é justamente sobre a privacidade, né? E as casas virarem hubs de... Você estava falando do wearables, certamente, já é uma coisa que a gente já usa mais. As casas se tornarem muito mais conectadas e certamente também vai ajudar muito para fazer esse negócio não da automedicação, mas para você ter... E o médico conseguir te olhar e conseguir entender muito mais de você, mas tem a ver com a privacidade. Como é que a gente, do lado da indústria, vira um fiel depositário desses dados, sendo que as pessoas vão usar isso, sendo que as empresas vão intercambiar esses dados, né, de uma maneira segura e de uma maneira responsável. Como é que a gente faz isso também? Sendo que a gente é vítima de golpe todo santo dia, né? Porque alguém está tratando mal esse dado. Quando você vai para a saúde, eu não gostaria que o meu prontuário eletrônico ficasse disponível para todo mundo, né? Agora, como é que a gente melhora isso e como é que a gente transfere e faz o intercâmbio dessas informações de uma maneira... de novo, de uma maneira segura, de uma maneira que a gente se sinta bem com isso, porque vai fazer bem para você também, pô. Vai fazer bem para o custo. Se o meu dado for utilizado, muito provavelmente vou melhorar a indústria toda. Pô, então legal, pode usar meu dado, desde que com responsabilidade, né? Então, quando você pega quem está mais perto do consumidor, eu acho que a gente tem uma jornada gigante para chegar lá, do lado da indústria. Acho que a gente está muito próximo desse canal da distribuição, e a gente quer muito isso também, mas a gente quer chegar no consumidor final também, né? Então, da minha vida passada, a gente sabia o DNA do cara, né? Hoje, não. Hoje eu estou mais longe. Então... Mas esse gancho é bom, hein? Porque hoje em dia tem teste de DNA mesmo, né? Assim, literalmente. Eu acho que a gente falou um pouco... dois pontos importantes aqui, que é a questão de aplicar a tecnologia para baratear o custo, né, para viabilizar. Eu acho que é o problema que a gente trouxe aqui, até mais urgente do que só otimizar custo, é viabilizar. E é uma questão que vai afetar todos nós ali na frente, né? E não estou fazendo apocalipse, não acredito em apocalipse, eu acho que tudo dá certo no final, mas é importante a gente olhar com responsabilidade para as coisas certas. Então, aplicar a tecnologia de forma correta, a gente falou sobre isso, né, aplicar do jeito certo, porque demora, porque é caro, acho que é uma vantagem. A prevenção, né, que a André falou assim, muito forte, é um caminho inevitável até. A gente tem que olhar para isso com é aquelas coisas que todo mundo sabe, mas ninguém faz, né? Assim, chega. Está na hora de, né, aplicar a tecnologia para né, potencializar com isso prevenção, é um caminho fundamental. E o exemplo que ela deu rapidamente, né, o cara já está na casa dela, já vai ali, está aqui o seu médico do lado, o seu exame está ali, não sei o que você gosta, já mandei para a tua casa a receita, por exemplo. Todas essa mini jornada é uma jornada personalizada. Eu preciso conhecer essa pessoa, quanto mais eu conhecer dessa pessoa, né, onde ela mora, que tipo de médico ela gosta, qual clínica ela gosta de ir, etc. e tal, qual horário que ela tem disponível, eu consigo personalizar melhor. Estou mais perto do consumidor de um lado, estou menos perto do outro. São desafios distintos, né? Eu acho que tudo soma. Acho que se a gente otimiza de um lado, eu tenho menos gente inflando a rede no centro urbano, por exemplo. Então, eu aumento o meu Brasis, lá os 10 Brasis, consigo chegar mais, teoricamente, em mais Brasis. Mas o lado da indústria tem também apesar de não ter essa ligação direta, tem trabalhado essa questão dos dados, até na brincadeira do DNA que a gente falou aqui, para personalização muito forte do próprio medicamento, né? Eu sei que é uma coisa ainda mais utópica, talvez, mas tem testes na oncologia, por exemplo, muito forte de medicamento feito quase que sob medida. Talvez chegue nisso um dia, né? Então, a personalização ela passa pelo relacionamento para melhorar a jornada, mas ela também passa
pela prevenção, pelo tratamento mais eficaz, né? Não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso, Paulo, porque Não, o gancho é interessante. Voltando um pouquinho no assunto anterior, sobre eu querer dar o meu dado, estava comentando, porque isso ajuda o sistema como um todo, mas eu não quero que use, que tenha um mau uso, porque isso me prejudica diretamente. Desse ponto de vista, as empresas de tecnologia têm como ajudar já, a gente tem mecanismos para atender a regulações. Eu sei que o Brasil não é regulado por RIPA, talvez ainda, mas esse é um ponto que eu diria que temos condições de resolver já. Temos plataformas que são RIPA Ready, para utilizar um termo americano, onde o usuário tem total controle e consentimento do dado dele, e a gente coloca essa garantia no nível de plataforma, porque esse ponto é muito importante. Enquanto eu quero me beneficiar de uma experiência personalizada, aí para o seu ponto, Zoma, ao mesmo tempo eu não quero que tenha mau uso. E sabemos que do lado da indústria, da operadora de saúde, existe turnover, o time de marketing troca, a pessoa sai de uma empresa e sai para outra, e talvez, se a gente confiar, se o usuário não tiver a segurança que está sendo garantido, independente de quem está operando essas comunicações, que o dado dele é usado só para ele, isso é um risco, isso é uma resistência que a gente vai encontrar nos usuários. E o que a gente quer é criar canais confiáveis, com experiências fluídas, que me beneficiem. Então, tem aí um paradoxo onde eu quero utilizar o dado, mas eu também tenho medo de como ele vai ser utilizado. E esse ponto, a tecnologia hoje já resolve para a gente, já nos ajuda. É questão de organizar, não é simples. Quando a gente leva isso para o mundo de múltiplos M&As, múltiplas fontes de dados, tem sua complexidade, mas tecnologia, nesse ponto, consegue ajudar, e bastante, garantindo esse consentimento para o uso de dado no nível de plataforma e não no nível de operador. Só queria fazer esse comentário que eu acho bastante pertinente. Obrigado, super pertinente. A gente vê movimentos lá fora mostramos um exemplo aqui do governo inglês, né, uma iniciativa open, quase um open health, mas um open plan para todo mundo. A gente tem os exemplos que o Fed trouxe aqui nos logos de um monte de empresas nos Estados Unidos que têm regulações talvez um pouco mais avançadas, talvez em alguns casos, em outros menos. Enfim, diferentes, talvez. Diferentes. Mas fazendo isso, então corrobora com o que a gente está falando aqui. Eu acho que tem uma coisa que a maioria de nós aqui nunca pensou em early 2020 fazer telemedicina, e talvez a maioria dessa sala já fez telemedicina pelo menos uma vez. Você deu um exemplo aqui, né? Então está acontecendo. Esse é o fato. Um fato que está acontecendo. É claro que a gente gostaria de incluir mais gente, é claro que a gente gostaria de ir para frente, mas a gente que trabalha mais com tecnologia, essa afirmação do Pablo é forte, é importante ressaltar, porque dá para manter o consentimento, dá para manter o compliance, dá para manter o interchange de dados aí que vocês também citaram. O problema não é mais tecnologia, nesse sentido, para o momento que a gente está agora, né? Não é. Claro que num outro momento pode ser uma outra coisa, mas para agora não é. Vocês teriam, talvez, a ousadia ou a felicidade de achar assim, o que seria um próximo passo, né? São indústrias distintas, mas o que seria um próximo passo para a indústria farmacêutica que seria relevante na sua visão, e o que seria um próximo passo para uma operadora de saúde? E não no futuro inteiro, mas só um próximo passo. Acho que se a gente der os próximos passos de maneira concisa, consistente, né, contundente, eu acredito que a gente caminha para o lugar certo. São empresas que têm uma visão de consumidor, de personalização, né, de estar na ponta, de vanguarda. Qual o próximo passo, né, de alguém que já está numa maturidade diferente? Acho que, no caso de prestação de serviço de saúde, é a personalização, né? E a personalização com um único objetivo, gerar uma experiência melhor. E aí que isso vai gerar uma série de coisas que a gente já falou aqui, né? Para fazer isso, aí
Eu diria que são duas coisas principais, como resolve esse problema. Duas coisas principais. Uma é uma mudança de mindset, né? Uma mudança cultural, realmente, né? De mindset, de olhar um pouco mais no médio e longo prazo. Não vai ser fazendo o que a gente sempre fez, né? O que a gente sempre fez eu vou fazer, o cliente vai continuar indo para o hospital, vai continuar indo para o laboratório, vai continuar fazendo um monte de exame, eu vou continuar, né, faturando desse jeito, que não é o modelo que vai funcionar. Então, tem que ter uma mudança de mindset aqui para olhar jornada e não transação, né? E isso, no incumbente, é dificílimo, porque as pessoas entendem jornada como uma coisa completamente diferente do que realmente é, né? Jornada significa realmente focar na experiência. E ter realmente um mindset de customer centricity, realmente entender isso. Isso é difícil. Então, a primeira coisa, eu acho que é uma mudança de mindset para a jornada e não para transação. Né? Qual é a próxima transação? E isso muda tudo na empresa, né? Todos os sistemas, toda a forma que são incentivados os executivos, as pessoas na ponta, né? Tudo, né? As BUs, né? Como que uma BU tem lá uma BU disso, daquilo, vai ser a jornada, não é uma BU, né? Todo mundo, como é que faz isso? E aí a segunda coisa que é a coisa atrás disso, que é trabalho duro, porque tipo não adianta mudar o mindset, porque é muito trabalho, tem que estar disposto a entrar nesse trabalho duro, né? Muito hard work aí para fazer, porque a tecnologia, acho que como o ótimo ponto aqui existe. A gente vê a Adobe tem a tecnologia aqui né, de integrar a jornada. O ponto é que para fazer isso precisa dessa mudança de mindset real, genuína, enxergar, ter a visão, né, criar o roadmap para isso, né? Colocar no papel, colocar um time para executar, quebrar silos, quebrar o modelo tradicional, e aí isso né, de cima para baixo, envolve muito trabalho. Então, eu diria que esse é o próximo passo. Mas não é fácil. Eu acho que do lado da indústria é o negócio da prevenção. Porque alguém estava falando do mercado financeiro, eu estava ouvindo, você viu que eu ouvi bastante gente falando, alguém falando do mercado, veio também do mercado financeiro. O mercado financeiro deveria estar feliz com a Selic na altura que está, porque de alguma forma vai ganhar mais dinheiro. Né? Como é que a gente inverte esse negócio, né? E falar que a indústria financeira não necessariamente precisa ter a Selic lá em cima para estar feliz e poder oferecer produtos de qualidade. Eu acho que para a indústria, farma também tem isso. Teoricamente, se as pessoas estiverem mais doentes, você vai ganhar mais dinheiro. Tem que inverter essa lógica, né? Na verdade, acho que o próximo passo é o passo, e a gente tem trabalhado muito nisso, que é o passo da prevenção. Na nossa empresa, especificamente, tem uma linha de vitaminas espetacular, assim, que eu virei um usuário de vitaminas agora, forte, assim, porque você vai entendendo, você vai vendo, né? E eu sempre pensava que tinha uma vitamina só que resolvia tudo, não é, né? E é muito bacana isso também, é muito legal. E aí cai no meu outro dilema de sempre, assim, que é como é que você leva isso para mais gente. E aí eu acho que o que a Andrea falou, eu trago muito para dentro também, que é como é que a gente consegue eficientizar a produção para que a gente consiga fazer remédios de qualidade, porque a gente vai ter que continuar tomando, né? Quem sabe cada vez mais, quem sabe cada vez, para a gente envelhecer com mais qualidade, a gente tem que fazer um trabalho de prevenção, mas efetivamente você vai ter que, em algum momento, entrar no mundo das drogas, né? E tomara que todo mundo tenha muito mais acesso a isso. Então, eu acho que a gente, à medida que a gente também vai quebrando os silos, vai entendendo jornada, quem sabe entendendo ainda um passo atrás, a jornada interna nossa, uma jornada de eficientizar a produção, de diminuir, de comprar melhor, de ter todo mundo
viu isso agora, o boom que foi durante a pandemia, né? A gente descobriu que as matérias-primas vêm de 2 fornecedores sempre, né? Ou Índia ou China. Como é que a gente pode fazer essa cadeia ser mais eficiente também? Todo o planejamento de demanda é muito complexo. Eu vim de um mundo onde o produto durava 10 minutos para agora um mundo onde o medicamento dura mais. Dura mais, mas é exatamente a mesma coisa, tem um tal de working capital que mata todo mundo. Então, à medida que você consiga eficientizar isso também, com certeza a gente consegue repassar esse produto. Se a gente está mais interligado na cadeia e a gente consegue oferecer um preço melhor para a farmácia, certamente toda a cadeia ganha com isso também, o consumidor consegue ganhar também. Acho que esse é Zoma, de como é que a gente... As duas coisas, assim. A primeira de prevenção, né, e ajudar que as pessoas adoeçam menos. Eu estou tomando um remédio maravilhoso aqui. Outro dia eu fiz vários estudos, estava com um problema, o médico pediu um negócio, aí fui para um outro médico que pediu, e o cara vão fazendo drill down, né? Aí o cara falou, não, isso aqui é mais específico, você vai lá, faz esses outros exames, um hematologista. Pô, nunca tinha ido. Aí mandou fazer um outro negócio. Aí ele falou, o negócio deve ser sério mesmo, aí mandou para um outro. Eu falei, não, agora eu vou achar o cara que manja disso aí. É o troubleshooting da TI. Você vai, aquela pirâmide invertida, vai para o nível 1, nível 2, nível 3, já estava no nível 4 já. Aí fiz mais uma série de exames e o cara falou assim, olha, sabe o que você precisa? Tomar água, cara. Falou, porque esse marcador está... Não, esse marcador está complicado, mas depois dos outros, do nível 4 lá e tal, só pode ser isso. Então, aqui, ó, agora eu tomo... E não tomava água mesmo. Pô. Então, a prevenção, na verdade, tem a ver com o conhecimento também, né? Da gente se dar conta disso. E, às vezes, o remédio não precisa de remédio. Pô. Tem coisas aqui que... Voltar para a nossa querida natureza. O pessoal do Sírio que está aqui, tem um grande amigo de lá, eles se tratam internamente com o médico de família, que é o cara que te conhece, que é o cara que vai te acompanhar. Não é ad hoc, né? Que você vai lá, chama um, chama outro. É o cara que te acompanha. Será que a gente não está oferecendo esse tipo de coisa e voltando um pouco às origens também? Não é um negócio bacana, né? Eu já estou dando a minha opinião pessoal aqui, não tem nada a ver com a indústria, mas... Então, duas coisas. Eu acho que eficientizar a cadeia toda para a gente conseguir repassar esse benefício para o cliente quando ele realmente precisa de tomar medicamento. Ou, se não, como é que a gente previne isso para ter um envelhecimento, dado que a gente vai viver muito mais, né? Inexoravelmente, nós vamos viver muito mais. E tomem mais água. Mais água. Gostei muito. Se tratam com o médico da família, não é ad hoc. É a jornada e não a transação. No fundo, a gente está falando muito, muito similar. E dada a experiência que nós temos, colocando um pouquinho de tecnologia nesse olhar, o que a gente apresentou aqui é inspiracional, não é do dia para a noite, não é fácil chegar lá. Existe uma curva de maturidade que já começou, as empresas já têm esse certo nível de centralidade no cliente, eu vou chamar assim, e é baby steps, é passo a passo. Se você faz isso com dados conhecidos, legal. Vamos dar um primeiro passo, tentar fazer com dados de comportamento? Vamos começar a criar um ecossistema mais fácil de absorver, porque na minha organização tem muito merge acquisition, então para mim isso é uma dor importante. Putz, vou preparar a recepção de novas empresas para a experiência do cliente não sofrer essa fricção quando acontecer o próximo, porque na minha empresa essa é a característica. Se eu sou uma farma e o meu cliente, eu estou um pouco mais longe do meu cliente, como que eu coloco uma experiência melhor para o intermediário? Eu posso gerar insights para a minha força de venda, para o cliente que você vai lá bater, ou no modelo de escala, como que eu crio conteúdo para o cliente final saber que eu lancei algo novo e ele se educar? Educação é chave. Então, pensar como o digital, além, jornadas distintas, como o digital pode apoiar essa educação, essa chegada na ponta, eu acho que, no fundo, a gente está falando de eficiência operacional, fazer mais com menos.
O digital, na minha cabeça, sempre fica muito forte isso. É a grande ferramenta que permite fazer mais com menos. E fazer mais com menos é a eficiência operacional na veia. Tem um caso aqui que eu vou comentar, pessoal de experiência. Eu tive 3 anos fora do Brasil, trabalhando na indústria financeira. E teve um banco no Peru que se digitalizou muito, mas o Peru tem uma característica que mais de 50% da população não é bancarizada, eles não têm uma conta corrente. E o que eles fizeram? Eles recriaram o propósito da agência para educar a população no digital, para depois poder alavancar mais o canal digital. Tem até um cunho social de aumentar a digitalização no país para poder aumentar a bancarização no país. Eu estou comentando isso porque volto no paradoxo, o paradoxo trazido aqui de o banco celebra a taxa Selic alta, eu vou celebrar que tem mais gente doente porque eu vendo remédio? Não, é buscar essa eficiência, conseguir ter o seu business sustentável com um propósito muito forte e marcado. Acho que aí a tecnologia consegue apoiar esse próximo passo, que era a sua pergunta. Eu acho que alguns pontos interessantes aqui, né? A gente faz bastante essa analogia do mercado financeiro para outros mercados, porque estão maduros em algumas coisas, né? A gente ontem discutiu um projeto na América Latina que tinha esse viés de já no início planejar e preparar novas entrantes, né? Falamos disso ontem, para um projeto do mercado financeiro. E você está trazendo um outro exemplo agora, né, que pode ser aplicado essa questão da bancarização. Tudo bem, é com viés financeiro e tal, mas eu acho que o que eu queria trazer, porque tanto o Domingos quanto a André tocaram nessa questão do conteúdo, né, e a prevenção, acho que é um pouco disso, do educar, quer dizer, qual que é como vocês verem, é uma extensão válida e viável, né, do operador de saúde, da indústria, do plano de saúde, dar fornecer mais conteúdo, ou tentar ajudar nesse processo de aumentar a maturidade, ou passar mais conteúdo, ou, numa outra palavra, educar um pouco melhor esse cliente-paciente, ou esse paciente-consumidor, para que ele possa ajudar, né, ser parte da solução e não do problema? É viável isso? O que vocês acham? Olha, eu tenho uma opinião um pouco até controversa. Já pensei muitas coisas sobre isso. Já achei que sim, acho que o papel é passar conteúdo. E eu acho que em um grau, sim, né? Mas se a gente coloca o cliente, né, esse usuário no centro, né, aí ele hackeia o sistema. Então, é natural, porque assim, eu hackeio o sistema para me atender, né? E está acontecendo uma migração importante que a gente já observa, e uma pesquisa grande no Brasil inteiro, várias cidades, passado, uma quali, uma quant, está acontecendo uma mudança onde as pessoas, né, quando pensam em saúde, não pensam mais no setor, não querem pensar mais no setor de saúde, tá? Não querem mais ter como o fornecedor desse conteúdo o setor de saúde. O setor de saúde, leia-se médicos, clínicas, hospitais, laboratórios, né? Então, aproximadamente, hoje, quando se pensa em saúde, o usuário, 45% busca esses, né, o setor, né? Mas, se perguntado o que eles querem para cuidar da saúde deles, eles não querem esses, não querem a gente, né? E isso é real. Estou falando dados assim de pesquisa que, né, a gente fez. O que eles querem? Eles querem o preparador físico, eles querem o nutricionista, eles querem o psicólogo, eles querem outros profissionais que eles entendem como saúde, mas que têm uma visão mais holística e mais acolhedora, né? Porque o setor de saúde é um setor que vira e fala assim, olha, você faça isso, eu não te explico nem por quê. E você vai buscar, porque o consumidor, como foi dito aqui, ele já aprendeu, que está tudo disponível. Ele vai procurar um grupo, ele vai falar com outra pessoa, ele vai procurar 3 especialistas, ele vai a 2 hospitais, ele vai falar com um amigo, com, né, o irmão médico. Então, não adianta a gente querer simplesmente
replicar o modelo atual, que é o médico e o setor detentor de toda a informação. E não estou falando que tem momentos que essa informação está aí mesmo, e é isso mesmo, mas estou falando no geral. E o paciente pobrezinho, coitado, lá ele tem que ser submetido, que é aquela figura do um sobre o outro. Não é mais assim, porque ele montou a rede de saúde dele. As pessoas montaram a sua própria rede de saúde. A minha rede de saúde, ela compõe quando eu preciso do meu diagnóstico, quando eu preciso, né, do meu personal trainer, quando eu preciso da minha psicóloga, quando eu preciso de outra coisa, do médico, isso, do outro. E quando, eventualmente, eu precisar de um hospital também, de um hospital, e que pode ser diferente para cada coisa. Então, a gente tem que se adaptar a essa realidade e facilitar que ele encontre a melhor informação e mais correta, né? E facilitar que essa jornada seja fluida, e não querer criar um montão de conteúdo e disponibilizar todo aquele conteúdo, porque esse conteúdo tem um monte aí. Então, a gente tem que ajudar o usuário nessa rede que ele está montando informalmente e nessa mudança que ele está fazendo de uma saúde que era muito mais voltada para a doença, para o setor tradicional, para outros códigos que aparecem na saúde, como os códigos mais holísticos de saúde mental, de física, de alimentação, que é como as pessoas entendem saúde. Né? E que envolve o setor da doença também, quando necessário. Eu ia falar que sou super a favor de conteúdo, eu acabei de mudar. Olha que legal, né? A gente participar dessas coisas, que você vê um ponto de vista que é, porra, que coisa, né? E a gente, como consumidor, é engraçado isso, né? Porque muitas vezes a gente se coloca como profissional, sabe, o top, não sei o quê, e do outro, imediatamente depois, você é o consumidor. E você não quer aquilo, pô, né? Sabe o que a gente fazia? Vou voltar só na minha vida passada, uma última vez, que é... Vai lá. E você sabe o que a gente fazia? Eu pensava muito nisso, assim, da gente contratar. Quem são as pessoas que você está contratando? São as pessoas que usam? São os caras que vão lá no McDonald's comer? Eu não sou o cara, eu não ia no McDonald's comer sempre. Por quê? Porque você fala, não, pô, vou lá uma vez por semana, por indulgência, eu mereço e tudo mais. Eu não sou o heavy user. Então, você tem que trazer para dentro de casa também as pessoas que pensam desse jeito, né? E muitas vezes pensam absolutamente ou diametralmente oposto ao que você pensa, para você se conectar com esse cara que é o teu consumidor, né? Então, estou super feliz de estar aqui, pensava um negócio, acabei de mudar. Mas olha, eu não sei se tem muitos médicos aqui, mas é o oposto do que os médicos, né? Assim, mas o fato é que é o usuário, né? E aí a gente tem que facilitar. Então, mas quando a gente cria soluções, principalmente soluções digitais, né? Quem sabe a gente ainda... Quem sabe não, pô, eu sou dinossauro, assim, você pensa em fazer... Estava comentando com uma pessoa a semana passada isso. Pô, eu cuidava de milhares... A gente atendia 4 milhões de pessoas por dia. As soluções que a gente pensava eram soluções pesadas. O cara vai lá, vai no domingo à tarde com a família. Você não quer que o sistema caia, cara. Você não quer que o link dê pau. A gente pensava nisso, né? Agora, tinha que ter gente na equipe para ser o doidão, para fazer coisa rápida, para fazer um MVP. A gente ficar falando de MVP é super bacana, né? Desde que o cara lá do negócio depois fala, precisamos escalar, velho. Não, então, agora eu preciso de mais 2 meses para entregar, mais 2 sprints para entregar. Nem fudendo, cara. Vai fazer hoje esse negócio aí. Porra, mas tá amarrado com arame, velho. Então, você precisa trazer gente para a equipe que pense dessa forma também, porque senão você está morto, né? Semana passada eu estava falando com o cara, falei, cara, vamos fazer. Não, vamos fazer, não tem... Então, misturei os assuntos aqui todos, mas eu acho que tem a ver com isso, né? Você está sentado do lado de uma pessoa que não tem
que é de outra indústria, que é de outro negócio. Como é que a gente traz diversidade? Essa é a verdadeira diversidade, né? A diversidade do pensamento. É Diversidade de ideias. quem vai atrás e quem trazer pessoas com coragem para te encarar. Fala, não vou fazer assim, pô, não está errado esse negócio, né? Vamos tentar de outra maneira. Eu tenho trazido um pouco esse olhar para dentro da minha indústria, né? E as pessoas falam, não, mas nós temos um líder lá, que é o João Adib, que é um cara... né? Ele, não sei se quem conhece ele aí, mas e todo grande empreendedor, ele é muito persuasivo, né? É uma pessoa, e as pessoas, e de vez em quando, falam, não, pô, vamos testar de outro jeito. Aí todo mundo vamos testar de outro jeito, por que não? Domingos, o ecossistema tem que permitir essa diversidade de ideias, né? Permitir, senão você cara. não tem a variação, né? Alguém vai disruptar, que seja você, né? Ou alguém próximo de você, porque senão... Mas eu achei que desculpa o adendo aqui te interromper, mas que vocês falaram essa visão de que a disrupção pode vir do próprio consumidor, né, do próprio paciente consumidor, é uma visão... Eu também adorei o seu ponto, eu também aprendo todo dia a conversar, é muito legal essa interação, né, é rica para todo mundo, para nós que estamos aqui. Acho que depois a gente pode participar um pouco de perguntas também, mas eu não tinha essa visão. Né? O cara já está montando a rede do que ele acha que é saúde na cabeça dele, independente se você gosta ou não gosta, se na faculdade ensinou, não interessa. Já fez. No WhatsApp, no celular, no dia a dia. Ou seja, ele já decidiu, não te perguntou para decidir. Saúde, para mim, é isso. E acabou. Entendeu? Assim, então, é muito legal essa visão, porque daí nós, como plataforma, tecnologia, etc., e aí a gente falou um pouco disso também, a gente deve assumir um papel, até de humildade que você trouxe, de facilitador, de acolhedor, que, no fundo, é o papel mais humano que a gente está falando. Né? É menos impositivo, imperativo, eu sei, você obedece, porque a solução vai ter que se dar por outras vias. As vias comuns falharam. É uma questão de tempo. A gente já falou disso. É a influência. Né? E a influência... Aí volta para a experiência, a personalização, todos esse tema que a gente está fazendo, os dados, a interoperabilidade. Mas para influenciar, você precisa de, enfim, trabalhar em todos esses temas para conseguir chegar lá. Mas que é diferente do setor tradicional, onde eu faço uma jornada. Quantas vezes eu já vivo jornada? Essa é a jornada do paciente da paciente oncológica com câncer de mama. Começa aqui, ela tem que fazer isso no dia... Beleza, como é que a gente faz com que essa jornada, né, seja uma jornada que ela se engaje nessa jornada através da experiência? Mas não adianta achar que vai seguir a jornada desse jeito, porque tem múltiplas derivações. E a paciente vai... Não, ela vai seguir só isso aqui dentro da minha empresa. Não, ela vai falar com vários outros stakeholders de fora. Isso não está mapeado. Como é que você entende que isso existe e se adapta a isso? É um tom menos professoral. Eu detenho a informação e vou te ensinar, mas ser relevante e contextual para quando ela precisar, a paciente, nesse caso, me buscar e eu ter a resposta que ela quer. Daí a gente consegue começar a fazer isso. Acho que contexto e relevância é muito importante aí para a gente poder influenciar. Eu acho que esse é um ponto onde, de novo, né, mais um talvez, que a tecnologia pode ajudar. Por quê? É claro que você pode imaginar dentro de casa, fechadinho no escritório, uma jornada ideal. Você tem que combinar com o teu cliente, com todos os seus clientes, que eles têm que seguir aquele caminho. E você não vai conseguir combinar com todos. Então, eu acho que a comunicação, o relacionamento que a gente está falando aqui, que tem esse guarda-chuva também, tem um caminho de evolução. A gente aprendeu, até via sistemas e tecnologias, muito a falar, né? Como marca, como empresa. Eu quero falar, qualquer canal, eu quero mandar em todo lugar. Tal. Mas agora está na hora de escutar. Está na hora de ter uma plataforma que te permite escutar e reagir em tempo real. Então, se eu, ao invés de ficar me capacitando para falar e montar minha torre de Babel lá cada vez mais alta, se eu voltar e escolher uma plataforma que me permite escutar de qualquer contexto, dados que eu conheço e que eu não conheço, anônimos ou identificados,
e responder àquele evento em tempo real, aí eu tenho uma jornada muito mais madura. Porque é claro que eu tenho um caminho, né, feliz, vamos dizer assim, mas a minha capacidade de, olha, se acontecer tal coisa, se a pessoa fizer tal coisa, responda assim. Coloca ela em tal etapa da jornada. Se ela fizer essa outra coisa, ela começa, então, eu faço uma jornada, você faz outra, ele faz outra, ele faz outra. E nós, como profissionais do lado de cá, né, e como entidades, estamos respaldados e preparados para responder no tempo de cada um e na necessidade de cada um. Acho que a gente aproxima mais aí. E só complementando aqui, e o dado, ele é importantíssimo para isso, mas a gente tem que ter certeza que ele vai comoditizar, né? Porque vai acontecer open health, assim, o dado é do consumidor. Por enquanto, ele está lá com um monte de empresa, algumas trabalhando melhor, outras piores, outras num estágio mais avançado, outros menores, mas não dá para acreditar que não vai ser algo super commodity, que o usuário vai disponibilizar aquele dado para a startup da esquina que oferecer a melhor solução para ele. 70% das pessoas, também é o dado de pesquisa que a gente fez, 70% das pessoas disponibilizariam os dados de saúde se fosse para o melhor cuidado da saúde deles. 70% já fala isso, sem pagar. Né? Então, vai acontecer. Então, não adianta a gente ficar sentado no dado, achando que é isso que vai mudar o mundo. Quem não estiver preparado para interoperar esse dado também vai sair perdendo, que não vai conseguir trabalhar o dado. Então, tem que estar preparado para interoperar o dado, preparado para que o dado seja acionável, né? Esteja na ponta de acionamento do consumidor, né? Seja relevante, tenha dentro do contexto. Acho que esse é o caminho. Não, estou falando que falar depois dela, não, ela lacra, cara. Não tem... Não é? Quem sabe uma reflexão só, você falou da humildade, né? Porque botar o cliente no centro tem que ser rentável também. Tá certo? Porque o cara certamente está lá do outro lado louco para te demitir, cara. Ele só não faz isso porque ele não pode. Né? Ou é difícil mudar, ou sai da zona de conforto. Né? Então, e quantas vezes a gente faz isso? Né? Até com o nosso cliente interno mesmo. Né? Você vai lá e fala, não, eu estou abafando aqui, botando um negócio e tal. Falando, o cara não quer aquilo. Pô. Acabamos de fazer um negócio lá de cobrança, um negócio... Estava se pensando numa solução super complexa, super difícil e tal. Aí achamos uma startup, veio por WhatsApp, fez uma alteração no SAP, em 15 dias a gente colocou no ar. A área de crédito, a área de cobrança está muito feliz com isso, porque na ponta você colocou, empoderou a ponta, coisa que você falou, o dado tem que estar timely, tem que estar acionável na hora, né, que você precisa. O cara vai na porta do cliente, e a gente trabalha com varejo independente, com gente pequena, com pouco dinheiro, com capital de giro muito restrito. Né? O cara quer pagar, mas muitas vezes é desorganizado também. Vai na ponta com o WhatsApp, manda um negocinho, já volta uma forma de renegociação com o cara. Em 15 dias fizeram esse negócio. Então, a gente também que fica pensando, eu me cobro isso e quase me autoflagelo todo, para de pensar complexo, cara. Pensa simples. Ter o cara no centro é muitas vezes pensar, ouve o que o cara... E a gente, às vezes, não tem humildade, né? A gente, como empresa, a gente, como profissional, também não tem humildade. Fala, o que você quer, cara? Não, eu só quero isso aqui. Você está pensando no negócio da NASA? Não, eu quero só um WhatsApp... devolve a informação que está funcionando, né? Que é simples, que é fácil de usar, que é... Então, acho que uma lição dessa também é a gente ouvir, né? Ouvir e entregar uma solução simples e muitas vezes resolve a vida das pessoas e botar de novo a genialidade do Steve Jobs de fazer um iPhone, né? E eu sempre brinco com isso, o desgraçado encapsulou e trouxe uma complexidade para a gente, porque em algum lugar a complexidade está.
né? Por sorte, não está visível. De novo, assim, acho que nosso grande barato é entregar uma solução que seja muito simples de utilizar, muito confiável, e se tiver complexidade, que fique fora dos olhos de quem... Porque, no fundo, a gente fica falando de nuvem, é tudo muito maravilhoso e tudo mais, mas continua tendo ferro. Algum lugar tem, algum lugar está o servidor lá, né? Vai dar pau, vai... A gente tem que saber que isso existe, né? Acho que empresas como a Adobe faz isso maravilhosamente bem, que encapsula essa complexidade por algum lugar, que a gente não precisa necessariamente saber o que é, mas você precisa saber como levar isso para a ponta, porque senão não serve para nada. Se a gente, no final do dia, não conseguir ganhar dinheiro com isso, né, não serve para nada também, porque a gente precisa, as empresas também vivem disso, né, não são só... não só as filantrópicas, inclusive as filantrópicas precisam fazer dinheiro, né? Elas não precisam tirar o dinheiro, mas elas precisam reinvestir o dinheiro, né? Então, acho que tem muito disso, assim. Acho que a gente vai ficando mais velho, vai pensando muito nisso, né? Na simplicidade, né? Entregar coisas sofisticadas, absolutamente simples para a ponta. Bom, acho que podemos abrir para uma ou duas perguntas. E encerrando, assim, foi até agora maravilhoso, assim, eu acho que eu estou tendo aulas e aulas aqui, a cada vez que a gente toma, a cabeça já está pensando em 1.200 coisas, mas tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Olá, bom dia, eu sou a Laura, trabalho no Instituto Butantan, e eu gostaria, com base em tudo que a gente está aprendendo aqui, eu achei muito bacana, eu queria fazer uma provocação, porque eu gostaria de ouvir considerações de vocês, pensando nos produtos que a gente faz no Instituto Butantan. Hoje o Instituto fornece 100% da vacina para influenza para o Ministério da Saúde, mas o Instituto não atende só o Ministério da Saúde, a gente também está atuando, né, fazendo exportação de vacinas e tal. Em contrapartida, vemos um movimento mundial de hesitação vacinal. Então, falamos muito aqui sobre prevenção, né? Falamos, né? Eu ouvi vocês falarem sobre a questão de que não só o conteúdo, e eu queria ouvir um pouco de vocês, pensando na questão da prevenção de hoje, produtos que existem, que anos atrás não havia esse movimento de hesitação vacinal no mundo, não é só Brasil. Vemos doenças voltando, que estavam erradicadas, como poliomielite, por essa questão. Né, as pessoas que criam o seu ecossistema de saúde, muitas vezes por terem, a gente tem um estudo disso, por terem uma consciência muito grande, entendem que eu não vou colocar um vírus dentro de mim e tal. E também, um outro ponto, a gente tem hoje vacinas como HPV, que existe uma restrição enorme por parte da população e que é uma vacina que dá para prevenir o câncer. Né, se tomar a vacina, e a vacina está aí para crianças. Então, eu queria ouvir um pouco, se não é um caminho só de conteúdo, só de informação, com a vivência de vocês poderiam sugerir? Bom, eu pego errado. Eu sou de marketing também, né? Então, agora eu vou entrar num outro assunto aqui, que tem tudo a ver com a jornada digital, né, de produtos, enfim, mas aqui CRM e tudo isso, mas que eu acho que conecta com esse seu ponto, tá? Que é o seguinte: o marketing tradicional morreu, né? Está enterrado, infelizmente, como a gente aprendeu, eu aprendi lá na faculdade, já fiz muito, morreu. Marketing tradicional de out of home, né, TV, assim, não é isso. Isso, ok, pode construir posicionamento, tem uma pegada ali de awareness, mas só isso. Né? Onde está o novo marketing? O que as pessoas acreditam? As pessoas acreditam em outras pessoas, na rede delas. Ficou difícil demais para os marqueteiros, porque isso aí... Cada um tem a sua rede de influência, os seus influencers, os seus creators. Agora, os influencers também estão morrendo, estão virando... Né, também já ninguém quer mais saber de influência, agora tem os creators. É isso. Então, para isso, numa cauda longa, então não adianta ter milhões de followers, milhões de seguidores. Então, eu realmente acho uma coisa muito ruim essa questão do não engajamento com as vacinas e o que está acontecendo. Mas isso é também por essa pegada
que, hoje em dia, existem essas redes de influência, né, que estão levando para esse lado: a vacina é ruim, ou a vacina faz isso, ou causa aquilo. Né? E a forma de mudar isso, e é lógico, dentro de uma roda que faça sentido financeiramente também, porque, né, quem está vendendo a vacina também precisa se rentabilizar, é um business. Né? Como é que usa esses canais de marketing digital de uma forma eficiente, que é longe do tradicional, para que mude essa percepção. Então, é um outro tipo de conteúdo. Né? Não é o conteúdo... Quando eu falo que eu não acredito no conteúdo, é naquele conteúdo pasteurizado, né, que você vai lá. Como é que você faz que a informação chegue para os grupos de afinidade, para as comunidades, onde cada comunidade tem os seus, né, os seus líderes ali, os seus ícones das comunidades, e aí faz uma gestão dessas comunidades, e aí, com isso, vai mudando o comportamento ou a visão, porque é tudo uma questão de como você consome a mídia que está aí. Né? Se eu não acredito em vacina, eu só vou ver problemas com as vacinas. Né? Se eu acredito em vacina, eu vou ver outras coisas. Então, então é o algoritmo. Então, volta na personalização, né? Volta na conexão de conteúdos relevantes, volta na gestão né, de influência, de canais. Né? Então, acho que conecta com todos os pontos aqui e conecta com tudo isso, a gente não falou, mas marketing digital o onboarding das pessoas nessa jornada, como é que elas entram nessa jornada, como é que elas se engajam nessa jornada, e qual é o tipo de influência, a gestão dessas comunidades é super relevante também, é uma parte importante da mudança da jornada de saúde. Concordo totalmente. Assim, acho que quando a gente... Eu não vou discordar dela, gente. Acho que e um negócio que eu tenho ouvido lá bastante, assim, essa indústria, né? Quem sabe a indústria da doença não é a indústria da saúde, né? É uma indústria mais cinza, mais... Lá na CIMED, nós somos amarelos. Lá. O negócio, cada indústria tem uma cor, a gente é amarelão, assim. E tem uma pegada mais disso mesmo, de influenciar, de estar mais perto, Quando você fala da vacina, é sempre uma coisa... tenho medo, vou lá, tomar uma vacina, tem agulha, tem não sei o quê. Normalmente está ligado à doença, não está ligado à prevenção, né? Acho que o mercado todo, né? E olha, o Instituto Butantan é maravilhoso, né? O que é feito lá dentro, assim. E a gente, de novo, aprendeu muito mais no Instituto agora, né? Ouvindo agora. Em 5, 6 meses, construíram fábricas... Maravilhoso isso. Agora, a forma que se comunica isso é sempre uma forma mais chata, assim, né? Uma forma mais, de novo, mais cinza, mais pesada. E não precisa ser. Pode ser um negócio mais legal, né? De influenciar, porque certamente o movimento é um movimento espiral, e falo isso com conhecimento de causa. Tem um sobrinho e a mulher dele não dão. Tem um nenê, uma criança tem 7 anos e tal, não toma vacina, a gente tem vontade, minha mãe tem vontade de matar os dois, assim, né? Mas se tem um movimento de espiral contra, acho que a indústria, e principalmente os grandes centros de excelência como o Butantan, fazer um movimento contrário e usar as mesmas armas, porque estão disponíveis, As armas estão aí. O digital fez isso, né? Democratizou isso. Eu posso virar um influencer. Eu não sou influencer porque eu tenho vergonha. Não gosto disso, não gosto de me expor, não gosto de... Mas certamente tem gente pra caramba, assim, qualquer um de nós aqui, né? Não precisa ter uma câmera dessa, mas pode ter o seu celular. Você vira um influencer com conteúdo super bacana. Certamente tem essas pessoas que eu acho que a gente usa pouco. E estou já me botando do lado do Instituto, porque, né, acho que a gente faz pouco disso. Acho que realmente acho que esse marketing mais antigo, mais chato, mais essa
essa coisa mais pasteurizada, né? Que one size fits all, acabou esse negócio, né? Estava vendo uma propaganda, um formato de propaganda outro dia que o cara conseguia, na hora do gol, né, ou do não gol, nesse caso era não gol, o cara perdeu um gol feito assim. E na hora, real time, entrou um cara e a propaganda mudou na hora, né? O não gol virou uma propaganda, sei lá, da chuteira ou de uma coisa, se o cara estivesse usando tal coisa, usando um equipamento. Então, esse tipo de coisa, acho que a gente podia usar muito mais, assim, sabe? De estar falando com esse... E certamente é de super cauda longa, né? E quando você olha, de novo, para as diferentes gerações, né? Como é que você fala com esses consumidores, né? Ou com esses conjuntos de consumidores que são tão diferentes? E a hora que você manda numa TV aberta, você está mandando para todo mundo, né? Quem tem filhos aqui e que não tem mais televisão, que não tem mais, né? Não sabe nada, né? Não sabe o que é. Outro dia eu perguntei para minha filha: você sabe o que é a TV Globo? Ela falou: eu sei, mas sei como se fosse uma coisa, essa coisa do on demand, né? Essa coisa, não quero ficar esperando. Pô, eu vou contar a minha idade de novo aqui, mas pô, você fazia o quê? Gravava fita cassete esperando o cara tocar música, né? Aí o desgraçado entrava com uma... Falava no rádio, falava o dial, né? Falava o coisa, estragava a gravação. Como é que eu conto isso para minha filha de vez em quando para ela ver os perrengues que a gente vivia, pô. Mas jamais, é on demand, eu quero escutar a música que eu quero agora, pô. Como é que eu posso influenciar essa geração? É completamente diferente, né? Do que falar com a gente, do que falar com outro. Então, eu concordo plenamente, de novo. Meu voto na Andréa. Obrigado, obrigado. Mais uma pergunta, talvez, para a gente fechar? Bom, pessoal, parabéns aí pelo painel, acho que toda a apresentação. Eu sou o Edu da AFIA. Acho que a gente falou muito acerca do paciente, né, muito acerca da jornada e os desafios. Queria falar um pouquinho de médicos. Acho que o médico hoje se encontra em burnout, né? A gente vê a classe médica com uma dificuldade enorme em lidar. E, ao mesmo tempo, é estranho, porque agora no SX, né, um evento tão importante, os fóruns discutindo isso vazios, né? Assim, a gente não via a presença do público em uma área muito, muito grande, né, dentro do evento, onde se fala da questão da saúde. Hoje, o paciente cada vez mais empoderado, né? Quem tem um smartwatch e acompanha, vê a cada dia surgirem aplicativos, cruzando dado, dando insight, né, mandando a gente correr, mandando a gente fazer dormir e tudo mais. E esse médico no centro de um paciente cada vez mais nutrido, né, e cada vez mais... A gente falava do Dr. Google, isso já é coisa do passado, né? A gente tem um cara hoje muito mais... Como é que vocês veem a jornada do médico daqui para frente? Como que a gente consegue, como ecossistema, apoiar esse profissional que é tão importante para que tudo isso aconteça, que consiga mobilizar sobre vacina, que consiga mobilizar sobre tratamento, sobre prevenção? Acho que o Domingos falou muito bem, né? Como que a gente traz ele para esse cenário, porque ele está, pelo menos numa visão pessoal aqui, extremamente estrangulado com tudo que a gente vê, com o paciente que está com o WhatsApp o tempo todo perguntando e mandando foto do filho que acabou de novamente passar mal, né? Então, é aquele excesso de comunicação que o médico tem hoje. Valeu, pessoal. Essa é difícil, hein? Essa é difícil. Eu vou só fazer um setup aqui e passar para os especialistas, porque pegou pesado. Eu acho que eu vou fazer um gancho nessa pergunta com uma experiência pessoal, ou duas. Tive contato com médicos, independente da idade, tá, de médicos. Pode ser médicos mais jovens ou mais experientes. Alguns completamente alheios a essa questão da tecnologia, do marketing novo, da comunicação, né, e ainda muito mais nessa questão até uma palavra mais forte, um ego mais forte, eu sou meio que o dono da verdade e tal, né? E claro que o relacionamento mais sisudo, mais difícil, e um outro tipo de médico, de novo, independente da idade, que me surpreendeu bastante nessas conversas, muito antenado, muito aberto,
tecnologicamente evoluído, fala de igual para igual do que a gente está falando aqui e continua sendo médico especialista em alguma coisa específica. Então, eu só fiz essa introdução porque eu tive contato com esses dois públicos, no público médico, e me pareceu, a minha experiência como leigo, como paciente consumidor, foi muito bacana com aquele que estava mais aberto e até talvez eu dei mais valor, talvez o outro soubesse até mais, né? Mas eu acreditei a influência daquele que estava mais perto do meu dia a dia, comigo foi imediatamente maior do que aquele que ainda está enraizado em old school, talvez, né? Com, de novo, todo o respeito do mundo, mas estou contando uma experiência pessoal que a influência contou muito forte, né? Quem estava mais letrado, mais integrado com esses canais que a gente está falando aqui. A gente falou um monte aqui do paciente, mas a gente podia passar aqui o dia inteiro falando do médico, porque também é um tema assim. O que acontece? Primeiro que o médico são vários médicos, né? Não dá para colocar todos os médicos num cesta só. Tem um médico, né, que está cirúrgico, tem o médico do consultório, né? Enfim, tem inúmeros tipos de médicos e com perfis comportamentais diferentes, porque estão em estágios de carreiras diferentes. E também tem relações com o tipo de especialidade também diferente, que requer coisas diferentes. Então, assim, isso é uma segmentação enorme, né? Mas vou pegar o básico aqui, que é o médico que a gente conhece do consultório, né? Que é esse médico que está super fragmentado, em burnout, como foi falado aqui. Tinha uma expectativa de salvar o mundo, de fazer medicina, passar anos na faculdade, né? De depois ali poder atender o paciente, tal, ter uma visão holística, entregar saúde e tal, e encontrou uma realidade completamente diferente, né? Uma realidade onde ele não entende de administração, marketing, engajamento, CRM, sistema, recebimento, tem que recebe, não sei, 90 dias da operadora, glosa, enfim, que tem que administrar uma infinidade de coisas, né? E, além de tudo, tem um reembolso super pequeno ali, ficou espremido, tem que atender em 1 minuto, né? Assim, um jeito de falar 1 minuto, mas super rápido. Então, a realidade do que o médico esperava e o que ele encontrou é muito diferente. Então, o médico talvez seja o ente que esteja mais sofrendo nessa história toda, e por isso que isso refletiu no paciente que não quer mais o médico, tá? Não é culpa do médico que ele porque ele não quer mais o médico, porque o médico, né, se viu nesse cenário aí, tendo que lidar com tudo isso, né? Acho que tem um problema, que acho que a AF está endereçando, o ecossistema do médico, né? E aí o ecossistema do médico eu divido em 2 tipos de dores ali, problemas que eu vejo como muita oportunidade. Um é em resolver os problemas em relação a o médico tem uma dor muito clara, que é ter pacientes. É o paciente voltar, né? O paciente se manter engajado. Mais ou menos 67% das pessoas não têm um médico recorrente. Tá? Cada hora vão no médico. Vão uma hora no médico, uma hora no pronto-socorro, uma hora no outro, não se engajam no mesmo médico. Até porque mudam de plano de saúde, mudam de empresa, muda disso. Então, esse médico, ele né, não consegue ter paciente, engajar, garantir, porque é o sustento dele, né, o dia a dia, ele precisa ter lá o fluxo de pagamento. Então, assim, como é que se ajuda a resolver esse problema e tornar isso? Aí ele tem que ir para o Instagram, ele tem que ir para não sei o quê, ele tem que entrar nos sites de agendamento, de captação. Então, esse é um problema. E acho que o outro é de lidar com essa burocracia do dia a dia e ainda se manter atualizado. Porque aí chega, não, a inteligência artificial vai matar tudo, o exame vai matar tudo. E aí o cara tem que se manter atualizado, né? Então, acho que esse são acho que 2 lados aqui. Um é essa questão de manter, né, os pacientes, ter tempo para o paciente, ter informação do paciente, né, ali no prontuário, real time, para poder praticar boa medicina e tirar um pouco dessa burocracia, né, do dia a dia. Quem conseguir resolver isso, acho que vai ter a carinha feliz ali do médico e vai conseguir com que esse médico
realmente se engaja ali com aquele, seja prestador, seja operadora de saúde, seja o que for, e aí o médico, ao ficar engajado, ao ser mais fiel, vai gerar um ciclo positivo ali de resultado. A nossa indústria, a gente não fala com médico, né? É uma indústria do genérico e de higiene e beleza, a gente não fala com ele, a gente fala o decisor, e quem faz isso com a gente é a pessoa da farmácia, né? O balconista. A gente estava até falando um pouco isso da jornada, nós buscamos sempre a jornada do balconista também, é o influenciador da compra do genérico, é esse cara que te apresenta ali, né, na hora. Então, para a gente é um cara importante, mas quando a gente olha para esse, né, acho que, de novo, buscar a eficiência operacional também para esse médico, né, acabar com a burocracia, acabar com essas coisas todas que para ele... Outro dia eu ouvi uma frase bacana, ele não era nem o semideus, ele já estava num nível acima, né, porque, né, tem essa coisa... E tem mesmo, né, uma arrogância assim, não tem como, acho que existe isso. E ter que lidar com essas novas tecnologias também. E como você disse, eu tenho uma experiência pessoal também. Outro dia eu estava atrás, e encontrei o médico, e por acaso ele estava no Instagram. O cara é sensacional, assim, mostrando um negócio de transplante de medula com as crianças, assim, que é um negócio super difícil, super duro, assim. E o cara com fantasia, com uma série de coisas. O cara é professor titular aí, que é outro, ainda é outra, aí sim, você vai para o nível 80, né? Não é nem nível 4, 5. O cara, se é professor titular, então é um negócio... mas lidando muito bem e sabendo lidar muito bem com a tecnologia também. E certamente ele era um influencer, porque ele estava... você olha o engajamento, estava olhando os comentários e estava tudo mais, maravilhoso, pô. Mas é só um jeito também, né? O cara tinha essa facilidade, ou ele se propôs a fazer esse tipo de coisa, treinou para fazer isso, pode ser, mas eu acho que é uma exceção ainda, né? Então, e é uma ferramenta que está disponível. Você vê tanta gente aí outros que se dizem, não, são médicos também e tudo mais, e às vezes estão falando umas coisas que, para mim, não ecoam, né? Não tem... mas certamente está influenciando um monte de gente, para o bem e para o mal, né? Então, mas está aí, cara. A tecnologia e esse mundo do marketing digital está aí, está disponível, para o bem e para o mal. Assim como a gente pensa sempre, imagina em meio de pagamento, né? Pra vocês terem uma ideia, eu poderia contar aqui 50 exemplos de golpes que se davam dentro de um restaurante, e que você tem que pensar 50 vezes depois. Puta que pariu, como é que o cara foi pensar um negócio desse aqui? E lá trocava a máquina, trocava o POSzinho, assim, o cara abria... Imagina, abria com a chave de fenda, trocava e botava um POS outro, né? Se usasse isso para o bem, né? Assim como o marketing digital e tudo isso que está disponível, se as pessoas usassem para influenciar para as coisas que de forma legítima, né? Com o que eles acreditam, se acredita ou não é outra coisa, mas se é o que ele tiver, é a ferramenta, né? Então, e outra, esse cara vai ter que fazer isso, porque ele tem que captar clientes também, porque ele tem que fazer dinheiro também, né? Não tem jeito assim, né? Quantas vezes ele tem cliente com pediatra e o cliente não vai para a consulta, acaba mandando mensagem, consultando, e aquilo acaba não gerando uma consulta. Olha, o pediatra é um que diz que as universidades, a quantidade de pessoas que se especializam em pediatria é baixíssima por isso também, né? Eu também fazia isso também com a minha... Se entregou. Você vai uma vez por ano. Não, pô. Eu não fazia isso, mas você imagina, ia lá uma vez, aí
É duro, porque o cara também fala, ó, passa aí que eu dou uma olhada, passa aí e você, né? E é muito engraçado. Só para eu terminar aqui, juro que vocês vão querer me matar, mas ele era muito engraçado. Também era um cara, professor lá da Escola Paulista de Medicina, um japonês novinho, assim, um cara maravilhoso. Ia lá, a consulta era 2 horas e, graças a Deus, a gente podia pagar por isso também. E ele explicava tudo o que estava acontecendo. Aí ele falava assim, é o seguinte, se tiver muito ruim, ele olhava para mim, você me liga. Se você me ligar, eu atendo. Se as mães ligam, sempre eu espero a segunda chamada, porque... E tem muito disso, né, cara? Pô, como é que a gente se... Era um cara excepcional, excepcional. Certamente ele está super engajado, nós deixamos de lá, deixamos de ser clientes deles, porque minha filha já não vai mais, mas certamente ele é um cara que está usando muito bem esse tipo de coisa. Né? Quanto a burnout que você está falando, é uma profissão danada essa aí, hein, cara? Difícil para chu. Eu tenho sempre pensei isso durante a pandemia, assim, né? Tanta gente sofreu e morreu, e a gente podia ter o privilégio de estar em casa, de estar bem, né? Eu só vou em médico com um CRM abaixo de 25 mil. É preconceito. Eu não vou ser cobaia dos caras mais novos. Primeiro que a alta liderança devia saber, né? Acho que isso é a função da alta liderança, é saber, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Mas eu acho que um caminho, aí vou ser bem tática e operacional aqui nesse ponto, eu acho que assim, as organizações, se a alta liderança ainda não está aware de todo esse movimento e quais são as mudanças estratégicas que estão acontecendo no consumidor, e com isso em todos, né, os setores das companhias, acho que uma das formas que eu também não sei se vai ter sucesso, tá? Estou falando aqui, que eu faria trazer especialistas, né, de outras empresas, né, para falar, para mostrar isso, porque assim, santo de casa às vezes não faz milagre mesmo, então a gente tem que, às vezes não adianta a gente ir lá, ficar falando, trazendo cases, aí os cases não conectam, né? Teve uma época que, não, o case é da Apple, do Google e da Amazon. Desculpa, gente, mas tudo bem, vamos pegar aqui uma realidade aqui, né? Até a gente chegar na Apple e no Google, o que a gente vai conectar ali, o que está acontecendo ali na Índia, né, que é mais conectado com a nossa realidade, o que está acontecendo aqui no Brasil, qual que é o nosso mercado, qual que é o contexto. Então, não adianta trazer só o case do livro ali do grande especialista, mas sim outras empresas, às vezes até concorrentes, ou de mercados adjacentes, ou do mesmo setor, outros stakeholders, o que está fazendo, o que está funcionando, né? E construindo um conceito, né? Nenhuma empresa vai mudar, fazer uma grande mudança de uma hora para outra se ela tem uma visão de jeito, mas o que é importante é começar a testar, né? E trazer novas formas. Eu tenho, apesar de eu ser de marketing, de produtos, de negócio, né, eu entrei na área de dados e analytics alguns anos atrás, né, era uma área que eu conhecia pouco sobre modelagem mesmo de dados, né, tem um time lá que entende tudo disso, e, para mim, naquela época, alguns anos atrás, era uma coisa que, enfim, eu não entendia, modelos neurais. Qual a diferença? Coloca o dado aí e faz ele funcionar.
E aí, eu acho que eles foram fazendo um trabalho de mostrar como é que até aquela tecnologia, o que era importante, o que estava por trás da tecnologia, para eu entender qual tipo de investimento que precisava ser feito para a gente entrar nesse caminho, né? Então, realmente, às vezes, o líder não está conectado porque ele não conhece. Mas eu acho que dentro da função dele é como é que você mostra o que aquilo impacta e qual que é a linguagem de negócios para aquilo. Né? Qual é o indicador de negócio que aquilo vai fazer, como é que você testa, como é que você testa em pequena escala e vai mudando o mindset das organizações. É a forma como eu acho que eu faria, que eu acho que talvez já tenha feito comigo. Para essa pergunta, me lembrou aqui, a Adobe contratou uma pesquisa para o MIT, e nós temos isso gravado, eu posso até compartilhar com todos, onde apresentaram o resultado dessa pesquisa, e era uma relação era um termo em inglês, tech savviness, quão tecnológico era o C-suite da empresa. E o resultado da pesquisa mostrava que tem uma correlação direta entre quanto mais tecnológico e mais avançado a empresa está na transformação digital. Então, se eu estou me baseando aqui no MIT, não é uma resposta minha, tá? Se talvez a visão no C-level ainda não esteja tão clara que isso precisa, talvez um pouco de educação em vocabulário próprio, em termos de negócio, em por que isso se faz necessário, pode ser um bom caminho. Por outro lado, é muito óbvio que quando a gente está trabalhando com um cliente, quando tem a visão estabelecida na liderança mais sênior, é muito mais fácil. Eu diria que requer apoio executivo para isso funcionar, porque mudança cultural, mudança de mindset não é simples. Começa pequeno, a gente começa a falar de dados, vai chegar numa hora que a gente vai ter que mexer no modelo de compensação da estrutura da organização, senão a gente não rompe silos. E se aí não tiver apoio executivo, isso não funciona. Então, talvez, a dica aqui é dar uma olhadinha nessa pesquisa, eu posso compartilhar, ela ficou pública, socializar com eles. E eu acho que é essa questão da educação mesmo. A gente tem caminhos para isso. Eu tenho alguns exemplos assim. Eu entrei na DASA, né? Putz, branding era uma palavra que nem as pessoas não sabiam nem o que era. Né? E não tinha que saber mesmo. Uma empresa que veio de M&A, com um monte de gestor de saúde. Então, como é que foi essa jornada? Não foi fácil para mim. Vamos educar o que é branding, vamos trazer alguns especialistas para falar, vamos mostrar o que acontece com as empresas quando elas têm uma marca valiosa. Né? O que acontece? Qual é essa jornada? Que é uma jornada de longo prazo, não é uma jornada que a gente vai ter um KPI amanhã. Mas o que isso significa? Vamos olhar mais de forma... Mas hoje já tem a área de branding, tudo. Marca digital também, quando começamos marca digital, próprio visão de produto, customer centrism, não tinha área de design. Então, assim, mas design, quantas vezes eu ouvi, mas por que tem tanto design? O que o design faz? Eu falei, bom, né? Então, como é que você vai educando isso através de trazendo especialistas para te ajudar no discurso, trazendo cases de mercado, né? Tendo conversas relevantes nesse sentido, fazendo pequenos investimentos, mostrando como esse investimento vai mudando a cultura. Alguns são mais difíceis de medir, como você fala, branding, CX, né? UX, é mais difícil, mas depois você vai... Como é que você vai construindo isso? Acho que é uma jornada. Eu não entendo nada de marketing, mas quando a gente fala de tecnologia e de inovação, né, uma coisa que eu uso bastante é encontrar os influenciadores internos também. Sabe, de encontrar alguém que está afim, que está mais afim de fazer, entendeu? Arruma um dinheirinho, faz junto, e aí gera um pouco de ciúmes também, que é bacana. Está vendo o que nós estamos fazendo com dados, com Eu sou responsável por segurança também, você estava falando disso, né? Tive sorte de trazer uma pessoa que é super proficiente em segurança, mas trata isso com muito bom humor até. Então, a gente está conseguindo fazer e entrar com um assunto que é super hard, com uma abordagem muito mais light. Como é que nós chegamos nisso? Encontramos uma pessoa lá da família que entramos, fizemos um negócio e tal, e, a partir dali, está gerando um espiral bacana. Assim. Então, às vezes, é isso também, gerar um pouco de
de vontade ou de ciúmes, né? De falar, olha, estamos fazendo... Com dados, isso também é um negócio que funciona bastante, né? Se o cara não está, e hoje também, se não está morto já, mas funcionou muito no passado, né? De encontrar alguém que está mais afim de fazer, ou de usar uma tecnologia um pouco mais disruptiva também, é uma coisa que funciona também, de encontrar influenciadores que depois propagam isso e vão levar isso para o resto da empresa. Pessoal, acho que é isso. Obrigado, desculpa, a gente passou um pouquinho, mas é que o papo estava tão bom, tão engajante aqui, podia ficar mais 1 hora fácil aqui. Queria agradecer mais uma vez a presença da Andréa Domingos. Obrigado, foi maravilhoso, assim. Pablo, estamos juntos sempre. E obrigado a todos vocês que puderam estar aqui hoje de manhã conosco, trocar essas experiências, que a gente possa fazer mais vezes. Obrigado. Bom almoço.